Durante muito tempo eu achei que amor próprio era algo simples, algo leve, algo bonito, frases inspiradoras, mensagens positivas, aquelas coisas que você vê nas redes sociais e pensa, é isso, eu preciso me amar mais. Parecia fácil, parecia quase automático. Bastava mudar a forma como eu pensava, bastava repetir algumas afirmações, bastava acreditar que eu tinha valor. Mas existia um problema. Minha vida não refletia nada. Disso, eu dizia que tinha amor próprio, mas aceitava situações que me machucavam. Dizia que me respeitava, mas ignorava meus próprios limites. Dizia que me valorizava, mas me colocava sempre em segundo plano. E por muito tempo, eu não percebi essa contradição. Porque é muito fácil confundir discurso com prática. É muito fácil acreditar em uma ideia sem viver de acordo com ela. Eu lembro de uma fase da minha vida em que isso ficou muito evidente. Eu repetia para mim mesmo que precisava me valorizar mais, mas ao mesmo tempo eu tolerava coisas que claramente não estavam alinhadas com isso. Relações desequilibradas, situações em que eu dava muito e recebia pouco. Momentos em que eu sabia que deveria me posicionar, mas escolhia ficar em silêncio, e sempre com a mesma justificativa. Não quero criar conflito. Não quero perder essa pessoa. Não é tão grave. Assim, essas frases parecem razoáveis, mas escondem algo mais. Profundo han medo. Medo de desagradar, han medo de ser rejeitado, han medo de perder. E quando você age com base nesse medo, algo acontece silenciosamente, você começa a se abandonar. Esse foi um dos momentos mais difíceis para mim perceber, porque abandono não acontece apenas quando alguém vai embora, ele também acontece quando você deixa de se escolher, quando você ignora o que sente, quando você aceita menos do que merece. Quando você sabe o que deveria fazer, mas escolhe não fazer. Eu vivi isso em várias situações. E o mais curioso é que por fora, tudo parecia normal. Eu continuava sorrindo, continuava conversando, continuava mantendo as relações. Mas por dentro havia um desconforto constante, uma sensação de que algo não estava certo, como se eu estivesse me traindo em pequenas decisões. E essa sensação não desaparece, ela acumula. Cada vez que você ignora um limite, ela cresce. Cada vez que você aceita algo que não deveria, ela se fortalece. Até que chega um ponto em que você não consegue mais ignorar. Eu lembro de um momento específico em que isso ficou impossível de esconder. Eu estava numa situação em que claramente eu não estava sendo valorizado. Era evidente. As atitudes da outra pessoa mostravam isso. Mas mesmo assim, eu continuava ali tentando, justificando, esperando que algo mudasse. E naquele momento surgiu uma pergunta que mudou tudo. Se eu realmente me amasse, eu aceitaria isso? Essa pergunta foi desconfortável porque a resposta era óbvia. Não, mas então veio a segunda pergunta. Então por que que eu continuo aceitando? E essa pergunta é ainda mais difícil, porque ela não aponta para o outro, ela aponta para você, para suas escolhas, para suas decisões. E naquele momento eu comecei a perceber algo que nunca tinha entendido de verdade. Amor próprio não é sobre o que você diz para si mesmo, é sobre o que você permite. Sobre o que você aceita, é sobre o que você escolhe, mesmo quando é difícil e talvez durante muito tempo eu estivesse confundindo amor próprio com algo bonito, quando na verdade ele sempre foi algo muito mais profundo, muito mais desconfortável, muito mais real. Depois que eu fiz aquela pergunta menos se eu realmente me amasse, eu aceitaria isso? Algo começou a mudar dentro de mim. Não foi uma mudança imediata. Não foi coragem instantânea. Foi desconforto, um desconforto constante que não me deixava mais ignorar a realidade, porque quando você enxerga a verdade, fica difícil voltar para a ilusão. Eu comecei a perceber que amor próprio não aparece nas situações fáceis, ele aparece nas decisões que ninguém quer tomar, decisões que doem, decisões que geram conflito,
decisões que exigem que você abra mão de algo que, no fundo, você ainda quer. E essa é a parte que pouca gente fala, amor próprio. Na prática, muitas vezes significa perder coisas, perder relações, perder conforto, perder a ilusão de que tudo vai se resolver, sem que você precise se posicionar. Eu lembro de uma situação específica em que isso ficou muito claro. Eu estava em uma relação em que eu já sabia, lá no fundo, que não estava sendo tratado da forma que eu merecia. Não era algo explosivo, não era um grande conflito, era pior, era sutil. Pequenos sinais de desinteresse, falta de reciprocidade, falta de presença. Nada que justificasse uma grande decisão. Para quem olha de fora, mas suficiente para criar um desgaste. É constante por dentro e mesmo percebendo isso, eu continuava ali tentando tentando entender, tentando manter algo que claramente não estava equilibrado. Até que chegou um momento em que eu não consegui mais ignorar. E então veio a decisão de me afastar. E eu não vou romantizar isso, não foi bonito não. Foi leve, não foi libertador no primeiro momento. Foi difícil, foi confuso, foi doloroso, porque quando você escolhe se respeitar, às vezes você precisa abrir mão de algo que ainda tem valor, é emocional. E isso gera um conflito interno enorme, né? Uma parte de você sabe que é a decisão certa, outra parte quer continuar, quer insistir, quer tentar mais uma vez. E é nesse conflito que o verdadeiro amor próprio aparece. Não como sentimento, mas como decisão. Decisão de fazer o que é certo para você. Mesmo quando não é confortável, eu comecei a perceber que muitas das coisas que eu evitava fazer em nome da paz, na verdade eram formas de evitar a responsabilidade. Responsabilidade de me posicionar, responsabilidade de estabelecer limites, responsabilidade de aceitar que nem tudo pode ser mantido. E quanto mais eu evitava essas decisões, mais eu me afastava de mim mesmo. Essa foi uma das percepções mais importantes que tive. Falta de amor próprio não é apenas sobre se sentir mal consigo mesmo, é sobre se abandonar em momentos importantes. É sobre escolher o conforto imediato, em vez do respeito próprio a longo prazo. E isso acontece em várias áreas da vida, não só em relacionamentos. Acontece quando você continua em um ambiente que te desgasta, acontece. Quando você ignora algo que sabe que precisa mudar, acontece quando você se trata com menos consideração do que trata os outros. Eu comecei a entender que amor próprio não é um estado emocional constante. Não, é algo que você sente o tempo todo, é algo que você pratica. E prática envolve escolha. Escolha de dizer não, escolha de si. Afastar é escolha de não aceitar o mínimo, escolha de parar de se sabotar. Essas escolhas não são fáceis. Elas exigem coragem. E coragem não é ausência de medo, é ação apesar do medo. E talvez esse seja o ponto em que muita gente trava, porque é mais fácil falar sobre amor próprio do que viver ele de verdade. Viver exige decisão. E decisão muitas vezes dói, mas é exatamente aí que algo começa a mudar. Existe um momento em que você percebe que não dá mais para voltar atrás. Não porque a vida mudou completamente, mas porque você mudou a forma como se enxerga. E quando isso acontece, algumas coisas deixam de ser aceitáveis. Simplesmente deixam... Eu comecei a perceber isso nas pequenas decisões do dia a dia, coisas que antes eu tolerava, começaram a incomodar de verdade situações que antes eu justificava. Começaram a parecer claras demais para ignorar. E não foi porque o mundo mudou, foi porque minha consciência mudou, eu comecei a entender algo que ninguém tinha me explicado de forma direta. Amor próprio não é sobre se sentir bem consigo, mesmo o tempo todo, é sobre se tratar com respeito. Mesmo quando isso é desconfortável
isso muda completamente. A forma como você vive, porque você para de negociar. Coisas que antes aceitava sem questionar. Para de aceitar migalhas emocionais, para de insistir em lugares onde sua presença não é valorizada. Para de ignorar sinais claros. Só para manter algo que já não está funcionando. E isso não significa se tornar frio, não significa se tornar distante. Significa apenas parar de si. Abandonar. Eu percebi que durante muito tempo eu esperava que as pessoas me dessem o valor que eu mesmo não estava me dando. E isso nunca funciona, porque as pessoas aprendem a te tratar da forma como você se trata, se você ignora seus próprios limites. Os outros também vão ignorar. Se você aceita menos do que merece, os outros vão oferecer menos. Se você se coloca sempre em segundo plano, sua presença perde prioridade. Mas quando você começa a mudar isso, algo acontece. Não de forma mágica, mas de forma perceptível, as pessoas começam a te enxergar diferente. Não porque você pediu respeito, mas porque sua postura mudou. Você começa a dizer, não com mais clareza, começa a se afastar do que não faz. Sentido, começa a escolher melhor onde coloca sua energia e isso cria um filtro natural. Algumas pessoas se afastam e isso pode doer no começo, mas também revela algo importante. Nem todo mundo está preparado para lidar com a versão de você que se respeita e tudo bem, porque amor próprio também é aceitar. Isso, aceitar que algumas conexões não vão continuar, aceitar que algumas relações não vão sobreviver à sua evolução, aceitar que crescimento às vezes significa deixar coisas para trás. E isso não é perda, é ajuste. Ajuste entre quem você era e quem está se tornando. Eu comecei a perceber que amor próprio não é algo que você alcança de uma vez. Ele é construído em pequenas decisões todos os dias, na forma como você fala consigo mesmo, na forma como você reage às situações, na forma como você escolhe onde ficar e onde sair. E essas decisões elas começam a criar algo novo. Coerência entre o que você acredita e o que você faz. E quando essa coerência aparece, algo dentro de você se fortalece. Confiança, você começa a confiar mais em si mesmo, porque sabe que, quando for necessário, você vai se escolher. Mesmo que seja difícil, mesmo que doa, mesmo que não seja confortável. E essa confiança muda tudo. Muda a forma como você se posiciona, muda. A forma como você se relaciona, muda. A forma como você vive, se você chegou até aqui, talvez esteja passando por um momento de reflexão. Talvez esteja percebendo situações na sua vida que não fazem mais sentido. Talvez esteja sentindo que precisa tomar decisões que vem adiando. Se esse for o caso, eu quero que você lembre de algo simples. Amor próprio não é uma frase bonita, não é um conceito leve, não é algo que você sente apenas... Nos dias bons, ele é uma decisão que você toma principalmente nos momentos difíceis. E talvez o próximo passo não seja mudar tudo de uma vez. Talvez seja apenas uma escolha que você já sabe que precisa fazer. Porque no final das contas, amor próprio não aparece quando tudo está fácil. Ele aparece quando você decide se respeitar, mesmo quando é difícil. Se meu conteúdo tem te ajudado, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos que podem estar passando pela mesma fase. Até o próximo vídeo.